Alô Brasil, canal Origem de Saber chegando novamente para vocês. Peço a todos que deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. E hoje o canal Origem de Saber convidou o Babalorixá Júlio Doxóssi, que nos contou histórias maravilhosas de seu pai, de pai Bobó, a sua chegada a Salvador, encontro com Mãe Cidália. Bate-papo imperdível, meu povo. Então vamos ver como é que ficou esse bate-papo aí? Bom dia, Mutumbaxé Mutumbá, eu quero agradecer o convite, é um grande prazer estar batendo esse papo sobre o candomblé, contando um pouco da minha vivência e da minha trajetória. Yaoro Nina Jojo, Yekan Kiniwade, Yaoro Nina Jojo, Yaminho Penile, Yaoro Nina Jojo, Yekan Kiniwade, Yaoro Nina Jojo, Yaminho Penile, Yaoro Nina Jojo, Yekan Kiniwade, Yaoro Nina Jojo, Ye opara Kiniwade, Yaoro Nina Jojo, Oya mensan Kiniwade, Yaoro Nina Jojo, Yaminho Penile, Yaoro Nina Jojo, Yekan Kiniwade, Yaoro Nina Jojo. Eu sou herdeiro do terreiro fundado pelo meu pai biológico, o senhor João Severino da Cruz, nacionalmente conhecido como Pai Adelodê. Meu pai ele é natural da cidade de Timbaúba, Pernambuco, nascido em família muito pobre, muito humilde. Meu pai contava que passou muita fome quando criança. Em Pernambuco foi o primeiro contato que ele teve com a espiritualidade. Ele conheceu alguns terreiros lá do Nagô, do Xambá, né, que eles também lá chamam Xangô pernambucano. E ainda garoto, ele frequentando esses terreiros, ele começou a incorporar o caboclo russo, chamado caboclo russo Tupã. Ele ainda criança, ele contava que ele tinha vontade de fumar charuto, né, acordava assim na madrugada com vontade de fumar charuto, de beber, e falava assim umas línguas diferentes, né, e ele contava assim que a minha avó, a minha tia Estela, que criou ele, né, a irmã mais velha dele, achava estranho, achava que era coisa da cabeça dele, alguma loucura, que ele estava com algum problema, e na verdade já era o caboclo dele. Então, esse foi o primeiro contato dele com a espiritualidade. Ele veio para São Paulo, assim como tantos outros nordestinos, ainda garoto, em busca de um futuro. E quando ele chegou aqui, ele começou a trabalhar de servente de pedreiro, pintor, e ele começou a frequentar a Umbanda, porque não tinha terreiros de candomblé.
Naquele tempo não tinha, aqui em São Paulo. E aí, o caboclo do meu pai era um caboclo muito forte, ajudava muita gente, aconselhava, praticava caridade. E em pouco tempo, meu pai começou a ter seguidores. Ele fundou um terreiro de Umbanda, com o nome do próprio caboclo. E ali ele tinha seguidores, filhos de santo, muita gente. O caboclo dele atendia muita gente, muitos consulentes. E o caboclo falava que ele tinha uma missão, que ele teria que fazer santo numa casa de axé, que isso estava no caminho dele. E meu pai, como sempre ouviu os conselhos do caboclo, sempre acreditava muito no que o caboclo orientava ele ficou pensando assim, porque em São Paulo não tinha assim terreiros de candomblé. Então meu pai foi para o Rio de Janeiro, conheceu alguns terreiros no Rio, e depois ele foi para Salvador para conhecer alguns terreiros. Ele sabia que se ouvia falar que tinha grandes terreiros na Bahia. E aí ele conheceu o terreiro de Oxumaré, conheceu o Gantuá, conheceu a Casa Branca, né, tentando se aproximar para poder ver se faria o santo lá. Aí ele contava isso, né, que uma senhora falou para ele, eu não sei se era uma Yalorixá ou se era uma Ebome, falou: meu filho, você veio de tão longe para poder fazer o santo. Dizem que lá em São Paulo tem um babalorixá muito sério, que se chama Pai Bobó. Aí ele contou assim que aquele Pai Bobó bateu assim, entrou no ouvido dele, deu aquele tuim, e ele ficou assim, pensativo, né? O nome do Pai Bobó não saía da mente dele. Ele nem dormiu à noite pensando no que aquela senhora falou para ele. Quando foi no outro dia, ele pegou o ônibus e veio embora para São Paulo. Aí ele foi para o terreiro, conversou com os filhos de santo dele, da Umbanda, e explicou sobre essa senhora. E aí ele ouviu falar, na verdade, ele ouviu falar que o Pai Bobó tinha um terreiro no Guarujá. Então meu pai, ele foi para o Guarujá para tentar encontrar o terreiro do Pai Bobó, porque ele também não sabia, não tinha endereço, não sabia onde era. Aí ele foi até Santos, porque naquele tempo ele dizia que tinha que ir até Santos, pegar a balsa para ir para o Guarujá. E quando chegou em Santos pegando a balsa, e ele desembarcando no Guarujá, ele começou a perguntar ali se alguém conhecia um pai de santo chamado Pai Bobó. Aí um rapaz com codinome Coquita, e era muito engraçado quem conviveu com meu pai escutar ele contando essa história. O Coquita falou para ele: eu conheço o Pai Bobó. Eu conheço o Pai Bobó. Aí meu pai ficou meio descabriado, porque ele já tinha observado, meu pai era muito observador, e ele tinha percebido que esse rapaz, ele praticava pequenos furtos ali naquela região. E aí ele ficou assim, né, meio desconfiado, mas mesmo assim a vontade dele de conhecer o Pai Bobó e de jogar búzios, fazer santo, enfim, era tão grande que ele confiou e foi com o rapaz até a casa do Pai Bobó. Meu pai contou que lá, quando eles chegaram lá, já era de noite e estava chovendo muito. E aí o rapaz bateu palma, chamou pelo Pai Bobó, demorou um tempo.
até que o pai Bobó saiu. Assim, olhou, meio desconfiado. Aí perguntou, o que você quer? Aí o rapaz falou, ô pai Bobó, é o Coquita. Eu vim trazer esse rapaz que ele quer fazer santo e ele quer te conhecer. Aí o pai Bobó olhou assim, falou, você é ladrão. Se ele está com você, é outro ladrão. E bateu a porta ou o portão, né? Enfim. Aí o Coquita ficou meio sem graça, né? O rapaz ficou meio sem graça. Meu pai também ficou assim, né? Meio sem entender. Aí o rapaz falou, fica calmo, que ele está assim meio nervoso, mas amanhã a gente volta aqui que ele vai te atender. Tá tendo um candomblé de caboclo ali, do pai Baianinho, que até o pai Baianinho era meu irmão de santo, e um grande babalorixá, muito conhecido no litoral sul e no litoral São Paulo. E aí eles foram para o terreiro do pai Baianinho, chegou lá, era a festa de caboclo, aí meu pai, né, ficou ali participando, ele incorporou do caboclo dele, o caboclo dele fumou charuto, sambou a noite toda. Quando foi no outro dia, eles foram procurar o pai Bobó novamente. Chegando lá, aí o pai Bobó recebeu meu pai, né, já estava mais calmo, e o Coquita foi embora. Aí ele jogou para o meu pai e ele falou, olha, você é filho de Oxum, com Ogum. Ogum é o seu segundo santo. E o engraçado é porque meu pai, na mente, ele tinha em mente que ele era filho de Ogum, porque ele sempre foi muito bravo, né, de temperamento muito forte, muito autêntico, impaciente. Então, ele achava que ele era filho de Ogum, e tanto que ele era conhecido como João de Ogum. E aí, o pai Bobó falou que ele era filho de Oxum com Ogum. E o pai Bobó falou para ele, você é filho de Oxum e aqui você vai ter que colocar a saia. Aí, de maneira pejorativa, até para que vocês entendam, ele falou para o meu pai, você vai vestir saia, se quiser fazer santo aqui, tem que vestir saia. Agora, se você quiser mudar a sua opção sexual, o problema é seu. E na mente do meu pai era filho de Ogum, porque ele sempre teve uma personalidade muito forte, sempre impaciente, muito autêntico, muito bravo. Então ele achava que era filho de Ogum. E aí o pai Bobó falou que ele era filho de Oxum com Ogum, e que ainda lá homens de Aiabá teria que vestir saia, e se ele quisesse mudar a opção sexual, o problema era dele. E meu pai ficou assim meio, né, sem graça, mas ele tinha se encantado pelo pai Bobó, ali pela palavra, ele já tinha se encantado. Até porque, assim, para esclarecer, tem muitos terreiros tradicionais que homens não são feitos de Santa Aiabá. Eles não fazem Santa Aiabá na cabeça de homem. E os que fazem, principalmente os candomblés de Salvador, homens que são consagrados de Santa Aiabá, não vestem saia, vestem bombacho. Mas na casa do pai Bobó, homens de Santa Aiabá vestiam saia, inclusive em ação do meu pai de santo e a Oxum do meu pai. E meu pai, ele ficava muito irritado quando ele tinha que vestir santo, porque ele era todo machão e tinha que colocar saiotes, aqueles saiotes pesava, incomodava, tinha que
engomar, né, os saiotes naquele tempo, e amarrava aquele cordão apertado, cortava tudo a cintura dele. Então ele não gostava, ficava todo incomodado, aperreado quando tinha que vestir Oxum. Mas ele sempre obedecia o Pai Bobó. Aí ele voltou para São Paulo, com a lista que o Pai Bobó deu para ele poder providenciar as coisas para fazer santo. Pouco tempo depois, ele voltou para fazer santo com o Pai Bobó, e ainda junto ele levou o Odé Tauí, que o barco do meu pai foi do Fono, e o Odé Tauí foi do Fonitinho, um babalorixá de Oxóssi. E foi ainda no antigo terreiro, na fazendinha, porque o atual terreiro já é a Casa Nova, né? O antigo terreiro era a famosa fazendinha. Tem algumas cantigas de Inhaçã que logo me lembra a Inhaçã do Pai Bobó. Para quem conheceu ele e teve a oportunidade de ver Inhaçã do Pai Bobó dançar no salão, principalmente os filhos de santo do Pai Bobó, os netos, e particularmente para mim, tem umas 2, 3 cantigas que eu logo me lembro da Inhaçã dele. Uma delas, essa aqui. Ayaba ororo, oia pelopé miô. Ayaba ororo, oia menção oru. Ayaba ororo, oia pelopé miô. Ayaba ororo, oia menção oru. Ayaba ororo, oia pelopé miô. Ayaba ororo. Aí tem outra que é Oia tete omoloia, oia tete eloia. Oia tete eloia. Oia tete omobalé, oia tete eloia. Oia tete eloia. Oia tete omoloia, oia tete eloia. Oia tete eloia. Eu fui consagrado de orixá pelo Pai Bobó em 1988. Eu tinha 5 anos de idade. Dificilmente eu não seria de candomblé, porque meu pai, babalorixá, minha mãe, Ialorixá, eu teria que ser de candomblé. E o interessante é que tem um fato que ficou marcado na minha vida e até hoje eu penso muito nisso. Para mim ali já era Oxóssi me escolhendo, porque no candomblé nós somos escolhidos, né? Não somos nós que escolhemos o orixá ou ser de orixá. Esse é o meu entendimento. E nós morávamos numa casa muito humilde, na periferia de São Mateus, e essa casa foi a primeira casa que os meus pais compraram, né? Meus pais moraram muitos anos de aluguel, e eles compraram essa casa na Zona Leste. Casa essa que até hoje minha mãe tem um terreiro lá e mora lá. E quem conheceu a casa do Jardim Guatemi, o quarto meu e dos meus irmãos, ele
ficava do lado de fora da casa. E o quarto ele tinha acesso à lavanderia, e da lavanderia tinha uma porta que dava para um corredor, e esse corredor dava acesso ao barracão. E os meus irmãos, de vez em quando eles saíam para o baile, né? Eu era o caçula, e eu ficava sozinho às vezes para dormir no quarto. Eu tinha medo. E era toda noite assim, quase toda noite, vamos dizer assim. Eu não sei se era sonho ou se era uma visão que eu tinha, né? Para mim já era Oxóssi ali me cutucando. Eu abria a porta do quarto, saía na lavanderia. O gozado é que a porta da lavanderia já estava aberta. E quando eu saía da lavanderia, que eu colocava a cabeça assim no corredor, estava tudo escuro, eu olhava para o barracão e de repente surgia assim no corredor, na escuridão, um homem, né, de baixo, com um chapéu de vaqueiro, assim, de boiadeiro e de couro, eu me lembro muito bem. E esse chapéu, ele cobria o rosto dele, só aparecia o queixo assim, e com um colete assim, tipo de couro, bem vestido que nem esses vaqueiros. E ele pulava assim, com um ofá na mão, e ele vinha assim, tipo brincando comigo, e eu corria, ele me assustava assim, eu corria pro quarto, e fechava a porta, o coração disparava, e aí só que eu ficava curioso, eu sabia que aquilo não era pro mal, né, que não era para mim assustar. E eu voltava de novo lá. Eu olhava, acontecia a mesma coisa. E assim, quase todas as noites acontecia isso. Aí, até com meus 6, 7 anos eu dormia, até os meus 6, 7 anos eu dormia com os meus pais, porque eu tinha medo de dormir no quarto por conta disso. E no quarto eu via uns gatos grandes correndo atrás do rato, eu via coelho. Então, para mim, isso já era sinal do santo mesmo. E aí teve um dia, meu pai contava à minha mãe que eu falava muito dormindo, e teve uma noite que eu comecei a convulsionar. E meu pai acordou assustado, minha mãe eu convulsionando, e minha mãe saiu, né, na rua gritando, né, minha mãe é mais apavorada, saiu gritando, socorro, socorro, pedindo ajuda para os vizinhos. A gente não tinha carro, não tinha telefone, né? E a rua de chão batido, esgoto a céu aberto. E meu pai, mais experiente, mais centrado, ele pegou um copo com água e uma vela, acendeu uma vela, e aí ele começou a rezar, pedir para orixá, e, né, ele molhou o meu ori. E aí de repente eu acordei dando risada, como se nada tivesse acontecido. Aí quando minha mãe voltou, eu já tinha acordado, já estava tudo bem. Minha mãe chorando, já ficou mais calma ali. No outro dia, meu pai, muito preocupado, me levou até a casa do Pai Bobó para poder jogar búzios e ver o que estava acontecendo. O Pai Bobó jogou para mim e falou que eu era filho de Oxóssi, com Oxum, e que eu teria que fazer santo, porque senão eu não teria vida longa. E assim aconteceu. Pai Bobó deu a lista, meu pai providenciou tudo o que precisava, e eu fiz santo junto com uma obrigação da minha mãe. Minha mãe estava tomando obrigação, eu acho que era obrigação de 21 anos. E foi aí que eu entrei para poder fazer santo. E tem um fato que é muito engraçado, que quando o Pai Bobó veio fazer meu santo, junto com os ogãs antigos lá do terreiro e as ebomes, eu tinha um filhote de cachorro pastor alemão. E eu gostava muito desse cachorro, criança, né, com animal ali. E aí o Pai Bobó me pediu esse cachorro. Falou: você me dá esse cachorro? E ele ficava pedindo, e eu falava que não, porque, né, eu gostava do cachorro. O Pai Bobó veio fazer meu santo e vai levar meu cachorro embora. E minha mãe falava: Pai Bobó, eu não vou dar esse cachorro para o senhor,
porque senão o Júlio vai começar a chorar, vai me dar dor de cabeça aqui, vai me dar trabalho, eu não vou dar esse cachorro para o senhor. Aí passou. Aí teve a minha consagração, orou, teve Oruncó, inclusive o meu padrinho de Oruncó é o Paicido de Oxuim, meu irmão de santo, e o Pai Bobó deu ele para tirar o nome do meu santo. Aí teve o candomblé. Quando terminou o candomblé, olha a ousadia de um garoto de 5 anos. E olha que eu sou tímido, porque eu sou muito tímido mesmo, quem me conhece sabe disso. E quando é criança e adolescente eu era mais, hoje menos. Quando terminou tudo, o Pai Bobó ia embora, eu fui ali dar dobale para ele, bater paó. Teve uma ebome, que era Ialorixá, inclusive no litoral, chamada Mãe Zinguê, que foi que cuidou de mim, que me criou no quarto de santo. A ebome Joana de Oxalá, que era uma ebome lá da casa do Pai Bobó. E quando eu fui pôr cabeça para ele, eu falei: Pai Bobó, eu vou te dar o cachorro. Você vai dar o cachorro para mim? Vou. Como você fez minhas coisas tudo direitinho, então eu vou dar o cachorro para o senhor. Pode levar o cachorro. Aí o Pai Bobó começou a gritar: Iraci, Adelodê, vem cá. O Júlio me deu o cachorro. Meu pai veio assim, minha mãe falou: eu não acredito, você vai dar o cachorro para o Pai Bobó? Eu falei: vou, mãe. Como ele fez minhas coisas tudo direitinho, pode dar o cachorro para ele. E aí o Pai Bobó ficou todo feliz e levou o cachorro. Depois eu lembro que eu ia com meu pai lá no terreiro, e esse cachorro ficou grande, porque o Pai Bobó deu muita vitamina para o cachorro, né? Dava muita vitamina, o cachorro foi ficando grande, ficou um monstro, um cachorro lindo, mas muito brabo. E ele, né, quem conhecia a casa do Pai Bobó, esse cachorro ficava amarrado ali na janela, próximo à sala dele, a janela da sala dele ali. Eu só não me lembro o nome do cachorro. E todo mundo tinha medo desse cachorro. Então isso ficou marcado na minha memória. E assim começou a minha missão e a minha ligação com Oxóssi. Aos 17 anos, eu fiz uma viagem com meu pai para Pernambuco. E o interessante é que, no meu entendimento, isso também era um sinal do orixá, né, que a gente precisava fazer essa viagem. E por que é interessante? Porque meu pai, quem conheceu meu pai, ele não tinha o costume, o hábito de viajar assim para descansar, ou férias, né, ou no verão. A vida dele era o terreiro candomblé. Ele adorava ficar aqui no terreiro, né, cuidando das criações dele. Aqui meu pai tinha muita galinha, pato, ganso, angola. E então os cachorros. E ele não gostava assim de viajar, a não ser que fosse para candomblé, para função. Mas aí ele, do nada, ele cismou que ele precisava viajar para Pernambuco, para poder, fazia muitos anos que ele não visitava e não via os meus tios, as minhas tias. E aí ele me levou, até porque eu nem conhecia meu tio, minha tia, meus primos. E aí nós fomos viajar. Até, inclusive, fomos pela empresa Transbrasil, que hoje acho que nem essa empresa aérea nem existe mais. Aí foi muito engraçado, eu acho importante contar aqui. Meu pai sempre foi muito preocupado e muito precavido. E ele sabia das dificuldades que minha tia Estela e os meus tios tinham lá, uma situação bem humilde lá em Pernambuco. A gente viajou no mês de janeiro. Aí meu pai ganhava muita roupa de presente dos filhos de santo,
E meu pai não tinha essa vaidade, apesar de ele ser filho de Oxum, ele não tinha essa vaidade assim com vestir roupa nova, uma roupa diferente. Meu pai sempre foi muito simples. E aí meu pai guardava assim no guarda-roupa muitas camisetas novas, camisas de botão, calça social nova, camisa polo. E aí meu pai juntou esse monte de roupa nova, comprou carne, uns pedaços de largato, pediu para minha mãe fazer umas carnes recheadas. Minha mãe sempre cozinhou muito bem. Aí minha mãe fazia uns panetones caseiros. E aí minha mãe fez panetone, essas carnes. A gente embalou as carnes com papel alumínio, embalou os panetones, as roupas, tudo. A gente foi com um monte de mala, fora a roupa que a gente estava levando para a viagem, mas esse monte de coisas que a gente levou. Chegou lá, meu pai deu panetone para meus tios, para minhas tias. Foi aquela festa quando meu pai chegou. E eu não me adaptei muito com a cultura de lá, porque tinha aquele costume de tomar todo dia banho gelado, porque como lá é muito quente, todo dia tomar banho gelado. O café da manhã não tinha esse costume de comer pão francês. O negócio era inhame com leite, comer mandioca, abóbora. Então eu fiquei assim, né? Eu com 17 anos, eu era jovem, queria curtir, sair com os meus primos e conheci alguns lugares lá, conheci Porto de Galinhas, a Praia de Boa Viagem, mas mesmo assim eu não me adaptei muito. E na minha cabeça, a Bahia era próximo de Pernambuco e eu não imaginava que era tão distante. E eu fiquei enchendo a cabeça do meu pai que eu queria ir para a Bahia, porque a gente ia ficar lá 15 dias. E a gente já estava lá uns 7 dias, acho que 7, 8 dias. Aí meu pai fazia os meus gostos, né? Meu pai me amava muito, assim como eu também amo muito ele. E ele fazia tudo para me agradar, né? Assim como todo pai. Aí ele falou, tá bom, então você pega seu primo, vai lá na rodoviária, vai ver como é que vai fazer para poder a gente ir para a Bahia. Aí eu fui todo feliz, chegou lá, a gente comprou a passagem, só que detalhe, era 9 horas de viagem de Pernambuco até Salvador. E a gente viajou à noite. Foi uma viagem cansativa, né? O ônibus teve 1 ou 2 paradas. Não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Esse conforto para viajar de ônibus hoje. E aí fomos para Salvador. A gente não foi para hotel. Nós chegamos em Salvador, viajamos a noite toda e aí perguntamos para um taxista onde ficava a casa de Oxumaré. Aí o taxista sabia onde era e levou a gente até lá. Aí chegamos lá, conhecemos o Babapecê. Meu pai já conhecia a casa de Oxumaré, até, né, eu contei que antes de ele fazer santo ele foi conhecer os terreiros em Salvador. Mas ele nem lembrava depois de tantos anos, ele nem lembrava onde era a casa de Oxumaré. E aí nós chegamos lá, conhecemos Babapecê, Ogã Erenilto, era a função de Oxalá. E aí o Babapecê falou, vocês vão ficar hospedados aqui, vocês não vão para hotel, não, vocês vão ficar no terreiro. A gente ficou num quarto, ali na lateral do barracão. E no dia do candomblé, nós estávamos ali, não tinha começado o xirê ainda. Aí entrou aquela senhora, né? Eu já ouvia falar muito de Mãe Cidália aqui em São Paulo, e que ela era uma senhora muito sábia, que sabia muito candomblé. E aí ela entrou assim pela porta principal do terreiro, com 2 ogãs ajudando ela, que aquele tempo ela ainda andava, né, mas com dificuldade por conta dos joelhos. E quando ela entrou assim, eu fiquei assim impactado, assim, deu aquela coisa assim, porque ela tinha uma presença marcante, aquela postura, aquele semblante sério, né? E aí ela veio, encontrou assim com o Babapecê, com o Ogã Erenilto, o Ogã Cidinho, e eu com meu pai ficamos olhando assim, eu fiquei assim vidrado nela. Ela com vestido branco assim, o cabelo feito um coque, aquele semblante assim.
sério. Aí sentou assim, deram uma cadeira para ela. Aí o Baba PC chamou meu pai e eu para poder conhecê-la. Aí meu pai, sempre muito humilde, meu pai pôs cabeça para ela, eu também, tomamos a bênção. Ela conversou um pouco com meu pai, comigo ali, eu fiquei só olhando ali, garotão. E ela convidou meu pai para que no outro dia a gente fosse almoçar na casa dela. E aí no outro dia nós fomos lá almoçar. Eu lembro que eu liguei todo feliz para minha mãe e para minha esposa. Naquele tempo a gente namorava. E falei, poxa, amanhã a gente vai almoçar na casa de Mãe Cidália. Minha mãe ficou, nossa, de Mãe Cidália. Eu falei, ela convidou, ela estava no candomblé na casa de Oxumaré, e ela convidou a gente para poder conhecer a casa dela lá e almoçar lá. E aí minha mãe ficou toda feliz. Bom, a gente foi lá, a gente almoçou com ela, e eu lembro que ela falou assim para mim, né, para o meu pai, na verdade. A gente comeu um peixe lá, ela falou assim, Adelodê, esse menino vai ser seu herdeiro, ele tem que aprender candomblé. Traga ele mais assim para Bahia, para Salvador, para ele poder aprender candomblé, porque ele é filho de Babalorixá, vai ser Babalorixá, tem que aprender candomblé, viu? Traz ele. E aí meu pai falou, tá bom, tudo. Eu fiquei assim, observando, pensando. E aí passou os anos, e por conta da distância, ficou muitos anos sem eu revê-la, né? Sem ter o contato com Mãe Cidália. Desde garoto, eu sempre ouvi meu pai falar que eu seria o herdeiro dele, né? Ele falava isso de boca cheia, tanto para mim quanto para os filhos de santo, para os amigos, nos candomblés. Ele adorava falar que eu seria o herdeiro dele. E ele falava assim, eu ficava pensando, eu não entendia muito bem assim o que ele estava querendo dizer com isso, mas eu respeitava e ficava pensando muito, né, que eu via a responsabilidade que meu pai tinha com o terreiro. Então, quando foi em 2008, nós descobrimos que meu pai estava doente, né, ele já tinha uma idade, meu pai era diabético, abusou muito quando ele era novo, e abusou muito mesmo. E quando a idade foi chegando e a diabetes foi um grande problema na vida dele, então desde 2008, quando ele foi adoecendo, foi ficando mais debilitado e restrito às atividades dele no terreiro, aí eu comecei a tomar a frente do terreiro e a responsabilidade começou a aumentar. Eu tinha que dar continuidade aos candomblés, a obrigação dos filhos de santo, e dali tudo mudou, e eu vi o quanto era sério e o quanto eu teria que realmente me dedicar mais do que eu já me dedicava, principalmente no ano de 2010, 2011. E aí naquele período eu estava com muito medo de perder meu pai, porque a gente sabia que meu pai estava indo embora. E medo, preocupação com o terreiro, preocupado com a minha mãe, porque a gente que cuidava do meu pai, minha mãe, a minha esposa e alguns filhos de santo que estavam mais presentes naquele momento. E eu tinha toda aquela preocupação. E o que acontece? E Orixá, ele sempre, né, mostra um caminho. Quando foi em 2011, um ogã amigo aqui do terreiro, o João Papinha, ele me fez um convite. Ele falou, Júlio, eu vou para casa, o mês que vem eu vou para casa de Mãe Cidália. Você não quer ir comigo? Você conheceu ela, você tinha 17 anos, faz muitos anos que você não vê ela,
eu acho que vai ser bom para você. Aí eu falei, eu vou. E era um momento que eu não poderia viajar, porque meu pai estava muito doente, né? Eu estava ali conduzindo o terreiro, e tem toda aquela rotina de uma casa de axé, e preocupado com a minha mãe também, que não é fácil, né, a gente cuidar de alguém debilitado. Quem já cuidou de um parente nessas condições sabe como é que é difícil. E eu falei, a princípio eu falei, eu não vou não, vou lá para Bahia, vou só, né, assim, muitos anos que eu não vou para lá, não conheço nada lá, eu não vou não. Mas aí no outro dia eu mudei a cabeça, eu acordei e falei para minha mãe, eu vou. Aí liguei para o Ogan, comprei a passagem aérea e nós fomos. Aí quando chegou lá, foi uma paixão mesmo, que eu não consigo nem ter palavras para conseguir explicar esse sentimento. Eu, assim, sempre muito tímido, preocupado de aborrecer ela ou chatear. Eu sempre tive educação de berço e ficava assim muito... Eu sou de falar pouco e observar muito. Mas ela quebrou todo esse gelo, né? Ela me recebeu com carinho, de forma muito respeitosa, e aí a gente foi se aproximando, convivendo mais. Eu contei a minha história para ela, falei do terreiro do meu pai, ela lembrou de quando eu fui com meu pai lá, quando eu tinha 17 anos, e ela lembrou disso, e aí a gente foi se aproximando. Ela foi uma mãezona mesmo assim. Então, ela foi assim, uma mãe mesmo, né? E eu era carente de um babalorixá ou uma ialorixá, porque o pai Bobó, ele faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu convivi pouco com meu pai de santo. E o meu pai, apesar de um grande babalorixá, e minha mãe uma grande ialorixá, mas eram meus pais biológicos. Não tinha aquela coisa do meu pai de santo ou minha mãe de santo. E eu tive isso com a mãe Cidália. Ela, né, de puxar a orelha, de orientar, de ensinar, né, de ter carinho. Então foi uma lição de vida, não só de candomblé. Eu aprendi candomblé com ela, mas aprendi muito mais, que foi ter aquela coisa de mãe, de hierarquia, aprender hierarquia, respeito. Isso foi muito importante na minha vida. Ela me chamava de meu caçulito, né? Eu ficava todo orgulhoso quando ela falava assim. Eu ia para a casa dela, ficava lá 10 dias, 15 dias. Eu levei minha esposa para conhecer ela em uma dessas viagens. Então, teve algumas vezes que eu dormia na casa dela, outras eu dormia no hotel, mas eu ia para a Bahia, eu não saía da casa dela. Chegava lá 8 horas da manhã e saía de lá 8, 9 horas da noite. Então era o dia inteiro candomblé. Tem dia que ela não queria falar de candomblé, aí ela contava da vida dela, e eu, muito observador, já percebia que ela não queria falar de candomblé aquele dia, mas no final sempre ela acabava, algum assunto levava ela a falar de candomblé. E ela falava assim, que eu era muito arrendado com ela, porque ela falava assim: você é muito arrendado comigo. Pai Júlio, nome do meu pai carnal. Você é filho de Oxóssi, de Enlé, e no barco dela teve 3 Oxóssi. Então você é todo arrendado comigo. E eu ficava todo cheio, né, todo feliz. E um dos maiores elogios que eu tive na minha vida foi dela, porque eu tenho orgulho de falar isso. Eu sempre chegava na casa dela, para entrar no quarto dela, para tomar benção, eu tirava o meu sapato, o meu chinelo. Eu sentava sempre mais baixo do que ela ali,
num banco, ficava ali sentado no chão ali, conversando com ela, e ela sentada na cama. Então, eu sempre fui muito de respeitar a hierarquia. E um dia ela sempre era muito observadora, ela falou assim: Júlio, você tinha que conhecer minha mãe de santo, você tinha que conhecer uma menininha, porque você ia gostar muito dela, você que gosta assim de candomblé, você ia gostar muito dela, e ela ia gostar de você, porque você, com toda essa sua educação, e ela gostava muito da hierarquia, ela já ia logo perguntar: meu filho, de que santo que você é? Se eu assim levasse você para conhecer ela. E aí você ia tomar a benção dela, você ia falar: eu sou de Oxóssi. Aí ela ia falar: Ave Maria, Oxóssi é o dono dessa casa, ô Quiarô. E já ia cantar para Oxóssi, você ia ficar encantado com ela. Ia chamar seu santo, e já ia chamar, porque é assim, ela chamava o santo de quem conhecia ela, e também já chamava o santo da filha de santo ou do filho de santo que foi acompanhar e levar a pessoa que queria conhecer ela. Então, se eu fosse levar você para conhecer ela, ela ia chamar o seu santo e já ia chamar meu santo também. Então, você ia ficar encantado com uma menininha. Então, assim, isso são coisas que eu levo para o resto da vida. E sou um homem realizado de ter conhecido ela, de ter convivido com ela. Foi uma grande mãe e um divisor de águas na minha vida. Tem todas as cantigas de Iroco, eu lembro de Mãe Cidália. Mas tem uma em particular que, quando ela ficava cantando para Iroco, né, ela sentada na cama e eu sentado em uma cadeira assim na frente dela, e ela ficava cantando, e ela tem aquele tombo, né? Só quem conheceu ela sabe do que eu estou falando. E ela cantava ela e explicava para mim como é que tinha que dançar. E ela cantava: Jocofiro aie, aie, Jocofiro aie, aie, Jocofiro aie, aie, Jocofiro aie. E ela dançava assim, mexendo o ombro assim, com aquele tombo dela: Jocofiro aie, aie, Jocofiro aie, aie, Jocofiro aie. E ela falava: ó, tem que abaixar, viu? Tem que descer lá embaixo. Jocô, meu filho, Jocô não é abaixar. Aie não é o mundo, então tem que abaixar, né? Fala da ligação ali do céu com a terra. Jocofiro aie, aie, Jocofiro aie, aie. E ela se movimentava. Isso é assim, parece que foi ontem, né? Eu vi ela dançando, ela balançando os ombros ali na cama, sentada, e eu olhando para ela assim, eu ficava hipnotizado. A verdade é essa. Então, essa é uma das cantigas de Iroco que eu tenho essa linda lembrança de Mãe Cidália. Tanto Oxóssi quanto Oxum tem uma importância muito grande na minha vida. Oxóssi, não só por ser o dono da minha cabeça, e como diz meu irmão, o Babalorixá Roberto Chacha, que Oxóssi é o provedor. E realmente, porque tudo que eu quis na minha vida, Oxóssi me deu. Então eu sou um homem realizado. Eu sou filho de um grande homem e de uma grande mulher, de um grande Babalorixá e de uma grande Alorixá, né? E tanto meu pai, filho de Oxum, e minha mãe, filha de Oxum também. Então eu sou abençoado. Tenho bons filhos de santo, boa família, tenho uma mãe que faz de tudo para me fazer feliz, tenho uma grande esposa, uma filha inteligente, com muita
saúde, linda. Então eu sou realizado. Meu pai fez de tudo para me fazer feliz. Quem conviveu com meu pai e me conhece desde criança sabe disso. Eu nunca fui rico, sou rico de axé, mas nasci na periferia, em situação muito humilde. Eu nunca passei fome, né? Eu não vou ser hipócrita de falar aqui que eu passava fome. Eu nunca passei fome. Minha casa sempre teve muita fartura, mesmo na humildade. Nasci, cresci comendo frango do candomblé, né, os galos do axé, carne de bode, acaçá, comendo ebô, amalá, mas sempre muita fartura nessa casa. Então tudo que eu quis Oxóssi me deu. Aos 18 anos eu tive a felicidade de ter meu primeiro carro, meu pai com muito sacrifício e minha mãe pagando um consórcio de muitos anos me deu um carro de presente nos meus 18 anos, quando eu fiz 18 anos. Pagou a minha faculdade. Eu sou um homem formado, sou um operador do direito, sou um babalorixá que tenho bons filhos de santo, bons amigos, sou muito querido no candomblé, não tenho problema com ninguém. Onde eu chego, nas casas matrizes, nas casas de candomblé contemporâneo, eu chego e sou bem recebido. E o importante é que eu estou construindo a minha história, né? As pessoas gostam de mim, me respeitam por eu ser o Júlio, o babalorixá Júlio, não por ser o babalorixá filho do pai de Lodê. Lógico que meu pai de Lodê, meu pai deixou um legado. Então eu carrego o nome do meu pai, o nome do meu pai de santo, e estou construindo a minha história. Porque é muito ruim você ser tolerado por alguém, né? As pessoas falarem, né? Eu me sentiria muito mal as pessoas falarem: eu tolero ele porque ele é filho do pai de Elodê. E eu não sinto isso com as pessoas que eu convivo e as pessoas que visitam o terreiro, ou os terreiros que eu vou visitar, ou que eu tenho algum vínculo. Então Oxóssi para mim é tudo na minha vida. Meu pai falava algo que é muito importante. Ele sempre falou isso para mim desde moleque: filho, eu te amo muito. Ele até, os olhos dele enchiam de água quando ele falava isso. Eu te amo muito, mas nunca peça para mim trocar você por Oxum, porque eu fico com Oxum e abandono você, porque quando você chegou na minha vida, Oxum já existia na minha vida. Isso era muito forte. Eu ficava assim até um pouco assustado, mas hoje eu entendo o que ele queria dizer. E Oxum, ela é a matriarca, né? Ela é a protetora da minha família e dessa casa. Meu pai era filho de Oxum, minha mãe é filha de Oxum, eu sou filho de Oxóssi com Oxum. Minha irmã, já falecida, era filha de Oxum. Meu irmão, que é Ogã confirmado pelo pai Bobó, é filho de Ossan com Oxum. E a minha esposa é filha de Logum Edé, e Logum Edé é filho de Oxóssi com Oxum. E a minha filha, a Pietra, é filha de Euá, e o junto dela é Oxum. Então, Oxum, ela, vamos dizer assim, ela é a protetora mesmo, a grande mãe dessa casa e protetora da minha família e a protetora desse axé. Então são dois orixás que a gente tem um carinho muito grande. É Oxóssi e Oxum. Meu velho, os filhos de Oxóssi, sentimentais, um pouco. Eu, como bom filho de Oxóssi,
Eu acho que os filhos de Oxóssi são astutos, são desconfiados, sistemáticos, descabriados, pensam rápido, né? Pensam para frente, são muito observadores, né? De falar pouco e observar mais. São emotivos, né? Eu sou filho de Oxóssi, mas meu junto é Oxum. E meu pai era de Oxum, minha mãe de Oxum. Então, eu fui gerado no útero de uma mulher de Oxum. Então, eu sou emotivo, né? Eu choro, sou chorão. Hoje eu estou um pouco mais duro, né? Que a vida ensina. Mas eu sou emotivo, né? Eu assistindo uma novela eu choro, assistindo um filme eu choro, lembrando do meu pai, de Mãe Cidália, lembrando da minha filha quando bebê, que agora ela já está com 7 anos e não é mais aquela bebê. Então eu lembrando disso com a minha esposa, dos momentos que a gente passou com ela no colo e crescendo ali, eu choro. Então eu sou chorão, mas também sou duro, né? Quando tem que ser. Também sou astuto. Eu não sou tão antigo no candomblé, mas também não sou menino. Eu tenho 37 anos de vida e já tenho mais de 30 anos de consagração. E nasci e cresci na casa de axé. Então, e meu pai, ele sempre foi muito arcaico, muito sério, muito rígido, né? Ele levava essa questão da hierarquia muito a sério e sempre ensinou isso pra gente. Então, eu nasci naquele costume antigo, ensinado pelo meu pai e que ele também aprendeu com o pai Bobó. Também tive oportunidade de conviver com muitos e muitas Yalorixás também antigos do candomblé paulista. Conheci algumas casas, matrizes do candomblé baiano. Então eu tive essa vivência com os candomblés tradicionais e que levam a hierarquia muito a sério. Mãe Cidália ensinava isso para mim, da hierarquia e do que pode, do que não pode, essa questão do respeito, da humildade e de levar as coisas a sério. Meu pai, conheci pai Valdemiro Baiano, conheci pai Pércio, senhores e grandes baluartes do candomblé também que levava esse candomblé tradicional. Na Bahia eu conheci o Gantuá, conheci a casa de Oxumaré, a Casa Branca, o Bogum, o terreiro do Bogum, o Sejarrondê. Então, essa vivência minha, desde garoto, eu tenho esse lado de um candomblé mais tradicional. E essa transição, essa evolução do candomblé atual. Eu acho que o importante, que é o que eu tento colocar em prática aqui, e tem dado certo, é evoluir, mas sem perder a essência, sem perder a base. Até porque é diferente você criar o seu terreiro de candomblé, moldar da sua maneira, e você ser herdeiro de um terreiro, ser herdeiro de uma casa de axé, que é o meu caso, porque a casa tem uma identidade, né? Meu pai já tinha o costume dele, a casa já tem uma tradição, e eu não posso deixar essa tradição se perder.
eu tenho que manter o que meu pai começou há muitos anos. Eu tenho um compromisso com o meu ancestral e um compromisso com os orixás dessa casa. Mas eu também tenho a minha identidade, criar a minha história e a minha filosofia de candomblé. Mas esse terreiro aqui é um terreiro tradicional. Então é isso, Brasil. Espero que todos tenham gostado. O canal Origem de Saber vai ficando por aqui. Até a próxima. E não se esquecendo, vacina para todos.